Olá, senhoras e senhores, meu nome é Wanderson da Honda e esse é o canal Profissional do Consórcio. Hoje falaremos sobre o vendedor de balas. Segue a nossa vinheta. O vendedor de balas. Recentemente eu fui fazer um passeio aqui na capital do meu estado, Aracaju. E passando por lá, a gente acabou parando num semáforo, aquele dia de sol, tal, muito movimento. E aí eu comecei a observar. Sempre tem aqueles vendedores ambulantes de água, de doce, malabaristas. Sempre tem, principalmente nesses semáforos de capital, onde tem um fluxo muito grande, sempre tem pessoas ali trabalhando de forma autônoma. Daí, eu vi um procedimento que me chamou a atenção. Um rapaz, ele estava vendendo balas. Só que ele fez de uma maneira, a gente como vendedor, a gente acaba observando como as pessoas estão vendendo. Isso é natural da gente, quando a gente começa, a gente vai pegando a manha de venda, a gente fica mais exigente com outros vendedores. E a gente começa a observar as técnicas de vendas dele. E essa me chamou a atenção. Ele pegava um pacote de bala desses aqui, um de cada lado, com um bilhetinho, me ajude por favor, R$2. Colocava no retrovisor do carro e ia. Fazia a volta e depois ele voltava para ir recolhendo do pessoal que decidiu comprar. E ele só colocava e a cara dele era sem expressão nenhuma. Ele não dava um sorriso, ele não olhava para as pessoas. Era colocando, você se sentia meio que colocando numa má vontade. Ia de um em um, foi 5 indo, depois 5 voltando e depois foi recolhendo. E nisso eu fui observando. Aí eu, como vendedor, você já fica, como eu lhe disse, você já fica mais exigente. Eu olhei assim e pensei, esse aí não vai vender nenhuma. Olha a má vontade que o cidadão tá. Bem frio, sem expressão, aí tá certo. Nisso ele fez a volta e eu falei, não vai vender nenhuma dessa forma. Foi aí que a mágica começou a acontecer. Na hora que ele foi 5 indo, do outro lado 5 voltando, e ele começou a passar para recolher, incrivelmente, ou não para ele, as pessoas começaram a pegar o dinheiro e pagar pelo pacote de balas que custava R$2. E nisso eu fui observando e me chamou a atenção. Na ida e na volta, ele vendeu 4 pacotes de bala. Tudo bem. Ali me chamou a atenção porque eu não imaginei que ele fosse vender. Porque a gente sabe que o atendimento vale muito, um sorriso e tal. E ele não teve zero isso. Nada. Ele só colocou e as pessoas foram pegando. Ok. Nisso depois eu fiquei refletindo sobre a estratégia de venda dele e sobre o resultado dele. Esqueça completamente a questão do atendimento. Foque nos números. O que eu comecei a contabilizar? Passo a passo, eu fui mastigando todos os números que ele poderia fazer durante o dia. O que eu contabilizei? Vamos dizer que ele passe 4 horas por dia ali naquele semáforo, das 8 a meio-dia. E à tarde ele faça uma outra coisa, o que ele quiser fazer. Então vamos contabilizar qual o processo de atendimento dele. Primeiro a gente inicia que o ciclo de um semáforo daquele que estava ali era mais ou menos 30 segundos verde, 40 segundos vermelho. Então ele tem um ciclo dele fazer a sua clientela em 70 segundos. E aí vamos às contas. Primeiro vamos ver quanto que custa cada pacotinho de bala desse. A preço de varejo eu comprei por R$ 1,40. É claro que a gente sabe que se você for comprar em atacado vai ser menor o preço. Então vamos colocar uma média de 20 a 30% mais barato. Vamos colocar 20% mais barato. Ficaria uma média de R$ 1,12. Vamos dizer que aquele papelzinho que ele colocou ali custe 8 centavos e tenha um custo médio de cada pacotinho desse a R$ 1,20. Ele vendia a R$ 2. Claro que provavelmente ele não teria desconto. Então todas as balas vendidas foram a R$ 2. Então ele tem um lucro por cada pacote de bala de 80 centavos. Lembre desse número, porque esse número é muito importante. 80 centavos por cada pacote de balas.
Aí vamos aos números. Ele tem 70, sai a 80 centavos cada pacote de bala. E em 70 segundos tem o ciclo de vendas. Ok. Se a gente for pegar 4 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos, ele tem 14.400 segundos das 8 a meio-dia. Isso dividido por 70 segundos, que é o ciclo dali entre o aberto e o fechado, ele vai ter 205 vezes que ele vai poder levar esses pacotinhos de bala para serem vendidos. Ok, 205 vezes. Vamos dizer, no momento eu vi ele vendendo 4 pacotes. Mas é claro que pode passar um sinal que ele não venda nenhum, 0. Então vamos dizer que a gente tem uma média, vamos colocar aqui, o pico dele foi 4. E ele pode chegar a 0. Então ele tem uma média de 2 pacotes. 2 pacotes por semáforo. Logo, ele vai ter um lucro de R$ 1,60 por cada semáforo fechado, que é a partir do ciclo. R$ 1,60. Agora acompanhe esse número. Ele faz R$ 1,60 de lucro a cada parada. E ele tem, baseado nos cortes dos segundos dos ciclos, ele vai ter 205 vezes que ele vai poder atender. 205 vezes R$ 1,60, que é o lucro que ele tem a cada parada, dá R$ 328 de lucro por dia. Beleza, das 8 a meio-dia. Aí a gente continua. R$ 328 por dia, vezes 5 dias na semana, da segunda a sexta, vezes 4 semanas no mês. Ele tem uma lucratividade média de R$ 6.560. Aí eu pergunto a vocês, quantas pessoas vocês conhecem que lucram R$ 6.500 nos empregos dela? Vejam como a gente às vezes subestima o poder da venda. Todos os números que eu coloquei foi para baixo. Foi a porcentagem da venda eu coloquei menor. A quantidade de vendas por semáforo eu coloquei uma média para baixo, porque ele colocou 4. Pode ser que ele venda 6, 7, 8 balas por semáforo. Mas não, eu coloquei a porcentagem para baixo. E se ele manter a consistência que ele teve ali durante muito tempo, ele vai fazer mais de R$ 6.000 por mês apenas com vendas de bala. É uma conta prática, simples de ser feito. Isso trabalhando das 8 a meio-dia. Chega a ser quase impressionante o poder que tem a venda de um produto, por mais simples que for. Às vezes você pensa que para você ganhar muito dinheiro, você tem que vender um celular de marca alta, um carro, uma grande moto. O cara consegue, não sei se ele conseguiu, se ele manteve a consistência, mas ele consegue fazer R$ 6.000 por mês vendendo balas. Aí, o que me chamou a atenção? É claro que a gente vê que o atendimento dele nem existe praticamente. Ele pendura no retrovisor do carro, que pode ser que um cliente até nem goste, ele não quer que você pendure nada aqui no meu carro, não. Pode ser, ele corre esse risco. Mas a expressão dele é 0, o atendimento é 0, ele só coloca e depois ele passa para buscar. Mas onde eu encontrei a genialidade do que ele fez? Ele contabilizou o tempo de forma exata. Ele sabia quanto tempo ele ia demorar para colocar todas as balinhas nos carros. Ele sabia quantos carros ele poderia colocar. Na minha fileira tinham mais de 7 carros, ele só colocou nos 5 primeiros e depois ele fez a volta. Então ele sabia que se ele colocasse nos 6 já não ia dar tempo de passar para buscar o dinheiro. Ele também contabilizou que não era só colocar e buscar, ele contabilizou que ele teria que pegar o dinheiro, poderia ter que passar troco, então ele contabilizou esse tempo também. Ele percebeu que fazendo isso, ele ia ter mais vendas de forma mais rápida e mais eficiente.
No fim do dia, ninguém se importa se ele sorriu ou não. Se ele tivesse sorrido, ele poderia ter vendido mais ou não, mas o que ele focou? Na eficiência do serviço. Ele poderia parar e oferecer, nisso ele já perderia 2, 3 segundos a mais. Será que ele venderia o mesmo tanto? Será que ele venderia menos? O tempo que ele ia falar com mais pessoas iria reduzir, ele só iria conseguir fazer uma fileira, ele não ia conseguir fazer a volta. Então ele contabilizou tudo isso. Não sei se foi de forma natural, se foi de forma pensada, estudada, mas ele fez. Ele contabilizou de forma com excelência o tempo. Ele colocou os saquinhos, fez a volta, recolheu, recebeu todos os pagamentos, saiu do semáforo e sentou. Na hora que ele sentou, o semáforo abriu. Foi perfeito. Eu observei passo a passo o que ele fez. Então ele soube usar o tempo a favor dele. É uma das coisas que eu falo, e que o vendedor que não entender isso, ele não vai conseguir um número de excelência. Você tem que saber controlar o seu tempo. O seu tempo é a base de tudo. Você quer saber uma estratégia, você quer saber como vender, você quer saber tudo, menos como controlar o seu tempo. Se você controlar o seu tempo, você vai poder atender muito mais pessoas. E nas vendas, claro que a maneira que você fala, a maneira que você se expressa, o conteúdo que você tem é muito importante. Isso você vai pegar com a prática, você vai aprender, você vai estudar, você vai pesquisar e você vai aprendendo. Se você, para cada 10 pessoas você faz uma venda, naturalmente, se você atender 100, você vai fechar 10 vendas. E foi isso que o rapaz entendeu. Aquele vendedor de balas, com o reflexo perfeito, com o estudo perfeito ou não, ele conseguiu fazer a contabilidade do seu atendimento. Questionável ou não a maneira do atendimento dele, mas não se questionam os resultados. Eu nem sei se ele consegue arrumar tantas balas para poder vender durante um mês. E isso porque eu coloquei só pela manhã. Veja o cálculo só pela manhã e vendendo o mínimo possível, vendendo uma média para baixo. Então isso serve de aprendizado, isso serve de análise, como você observa nas coisas naturais a excelência, a genialidade e você puxa ela para o seu ramo de trabalho. Deixe eficiente o seu tempo, aprenda a controlar o máximo que você puder. Porque controlando o seu tempo, você vai poder atender o máximo de clientes possível. E eu não conheço nenhuma outra estratégia que funcione mais do que, se você quer vender mais, atenda mais. Fale com mais pessoas, visite mais pessoas, busque mais clientes. Quanto mais você fizer isso, mais você vai vender e você vai conseguir números tão altos como o vendedor de balas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Espero que esteja ajudando muito você. Até o próximo vídeo.